Olá, boa noite, boa tarde, bom dia para você. Eu sou Jocélio Ricarte, seja bem-vindo ao canal Mostra do Brasil. Estamos na semana em que comemoramos a nossa independência aqui no Brasil, a Semana da Independência do Brasil. Para nós brasileiros, esta é uma semana muito importante e a semana em que comemoramos o dia, a nossa libertação de Portugal, politicamente, o dia em que Dom Pedro, às margens aqui do Rio Ipiranga, aqui na cidade de São Paulo, mais precisamente no dia 7, ele deu o grito do brado, Deu o grito do brado, bradou e disse: independência ou morte, seja lá a nossa divisa. Meu prezado amigo, você do canal, que por um acaso, você que é inscrito, ou você que vê meus vídeos, mas mesmo assim ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, ajude o meu canal a crescer aqui no YouTube. E como se fala acerca da nossa independência, eu quero falar um pouco sobre... Eu até já gravei um vídeo aqui uma vez aqui no YouTube sobre esses textos que vou acabar de ler, Noções Essenciais de Direitos, da Faculdade Anhanguera. O autor do livro é Nelson Palaia, o autor desse livro. É o livro do curso universitário que eu fiz. Não sou da área do direito, minha área é outra, é tecnologia da informação. Mas eu quero falar com você o seguinte: nessa semana da independência, principalmente de uns tempos para cá, tem surgido no Brasil, na verdade, desde quando, há uns 40 anos para cá, eu já vou começar a entrar na casa dos 50, mais ou menos há uns 35 anos, 40 anos para cá, nós vimos, as tentativas de vários governos aqui, mesmo sorrateiramente, com o apoio da grande imprensa, da grande mídia, as tentativas de implantar o comunismo aqui no Brasil. E ainda hoje é notado, é visto, as guerras ideológicas que se tem para tentar se impor, ou seja, uma ditadura comunista aqui no Brasil. Ora, nós, justamente essa semana da independência, é um símbolo, ou seja, de que nós nos tornamos independentes politicamente de Portugal, ou seja, nos tornamos um país independente, com nossas leis, nossa cultura, nossos costumes, nossas crenças, nossa Constituição. Vivemos em um país ainda democrático, onde podemos falar aquilo que a gente quer e pensa, embora sendo, ou seja, não podemos falar isso, mas nunca às escondidas, sempre devemos falar abertamente, enfim. Então eu estou com esse livro aqui e eu gostaria de ler para vocês alguns textos da nossa Constituição sobre direitos e deveres individuais gerais. Diz aqui o texto. Eu quero ajudar você, porque primeiramente devemos ser independentes nos nossos pensamentos, na nossa visão de ser. A nossa maior independência é aquela que nós mesmos temos de pensar, de agir, de ver as coisas, ou seja, escolher a crença que queremos, de escolher, ou seja, o
o tipo de política que queremos, o tipo de coisa, enfim, ser o que a gente quiser ser, segundo a nossa Constituição. Então, diz direitos e deveres individuais gerais, diz, todos são iguais perante a lei, sem distinção de nenhuma natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, e ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Então, nada mais justo do que na nossa Semana da Independência falarmos dos nossos direitos e deveres individuais gerais, né, aqui no Brasil. E diz mais, liberdade do pensamento. É livre. Primeiramente, antes de continuar aqui a leitura, isso que eu estou lendo está na nossa Constituição, faz parte da nossa Constituição Federal, né? É o artigo 5º, 6º e 7º da Constituição Federal Brasileira. Então, isso que eu estou lendo para você são artigos da nossa Constituição Federal. Ou seja, é o artigo 5º, 6º e 7º, que fala sobre os direitos e garantias individuais do cidadão, né? Direitos e deveres individuais gerais. E o que eu estou lendo para você é justamente isso, sobre os direitos individuais, direitos e deveres individuais gerais. Ele fala, liberdade do pensamento. É livre a expressão do pensamento, mas é vedada a manifestação em anonimato. O anonimato é a ocultação da identidade para fugir à responsabilidade civil por danos patrimoniais ou morais ou responsabilidade penal por injúria, difamação ou calúnia. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que temos a liberdade de falarmos aqui dentro do território brasileiro, ou seja, de norte a sul, leste a oeste, independente da plataforma, da mídia social, independentemente ou seja, de onde estivermos, na rua, na praia, na praça, nos campos, aonde for território brasileiro, temos a livre expressão do pensamento, mas diz que é vedada a manifestação em anonimato, ou seja, podemos falar, pensar o que quisermos, mas jamais podemos ficar no anonimato, ou seja, às escondidas. Não, você pode falar. A partir do momento que você fala, que você se expressa, você está se expondo, e assim como a lei lhe dá o direito de você falar, também vai cobrar alguma coisa que você falar fora dela. Vamos dizer aqui. O anonimato é a ocultação da identidade para fugir da responsabilidade civil por danos patrimoniais ou morais ou responsabilidade penal por injúria, difamação ou calúnia. Certo? Então, liberdade do pensamento. Então, em todo o território nacional brasileiro, temos essa liberdade. Tudo isso porque um dia o Brasil tornou-se independente de Portugal, ou seja, o Brasil é um país independente, com leis, com governos, constituído pelos 3 poderes da República, né? Vivemos em um país que antes era império, agora é república, né? Desde que o Brasil se tornou república, foi constituído os 3 poderes, né? Poder judiciário, poder legislativo, poder executivo. E nós, cidadãos, vivemos regido por esses 3 poderes e por as leis que os regem, né? Que é a nossa Constituição Federal. E eu estou lendo aqui no artigo 5º, 6º e 7º da nossa Constituição Federal. Nesse livro aqui, Direitos Essenciais. Que diz ainda, liberdade do pensamento. Né? Já li sobre isso. Agora, liberdade de consciência. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. É assegurado o livre exercício dos cultos nos locais onde são praticados
é onde são praticados, observadas as disposições do direito comum e as exigências da ordem pública e dos bons costumes, ou seja, é inviolável, né? A lei da consciência é inviolável a liberdade de consciência, de crença, é assegurado o livre exercício dos cultos nos locais onde são praticados, observado a disposição do direito comum e as exigências da ordem pública e dos bons costumes. Ou seja, isso aqui, que eu estou, esses primeiros dois parágrafos aqui desses artigos constitucional, vai justamente ao contrário do que é praticado em países comunistas. Por exemplo, em um país comunista, não vou citar nome aqui para o meu vídeo não ser censurado, mas você tira aí, você sabe muito bem que os países comunistas, né, que tem, principalmente aqui no Brasil, né, muitos políticos aqui têm defendido, por exemplo, na Venezuela mesmo, onde o comunismo, o socialismo comunista domina. Ou seja, lá as pessoas não podem... esse direito do pensamento foi retirado das pessoas. Essa liberdade de consciência foi retirada das pessoas. É por isso que é uma luta constante, ou seja, nós já fomos libertos de Portugal, vivemos em um país livre politicamente e não podemos cair no erro de deixar agora sermos dominados por comunistas, onde existem alguns políticos aqui no Brasil e algumas autoridades do judiciário que têm um amplo desejo de nos calar. Isso foi visto e agora nessa pandemia, onde mulheres foram presas em praça pública, como aqui em Araçatuba, no interior de São Paulo, né? Pessoas foram presas nas praias, no Rio de Janeiro. Aqui no estado de São Paulo, o governador proibiu as pessoas de circularem nas praias, né? Circularem nas praias justamente por causa dessa pandemia. Isso já é um ato de comunismo. Porque eu vou, como que diz aqui, vou continuar aqui, né? Assistência religiosa. É assegurada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Isso significa que o Estado deve proporcionar em hospitais, prisões, navios, navios militares e outras localidades em que a pessoa estiver impedida de ela se servir, condições de o cidadão obter assistência quanto ao seu culto religioso. Está entendendo? Ou seja, ao invés de proibir, como no caso da China, Venezuela, como no caso de Cuba, né, da própria antiga União Soviética, né, onde sempre foi proibidos os cultos, né? Ou seja, é sabido que há países aí que destroem igrejas evangélicas, católicas e outras que professam o nome de Deus, né? Mas aqui no Brasil isso é permitido, né? Ou seja, isso aqui no Brasil, ou seja, a liberdade religiosa, não só a liberdade, mas a assistência religiosa, ou seja, em locais onde não se há a possibilidade de dar uma assistência religiosa. Por exemplo, no meio de uma ilha, lá na Amazônia, em alguns lugares, ou seja, locais que as autoridades, ou seja, os padres, pastores, outro tipo de religião, não tiver a condição de dar assistência aos seus assistidos, diz que é assegurada a prestação de assistência religiosa das entidades civis e militares de internação coletiva. Isso significa que o Estado, ou seja, com letra maiúscula, o Estado brasileiro deve proporcionar em hospitais, prisões, navios militares e outras localidades em que a pessoa estiver impedida dela se servir, né, condições de o cidadão obter assistência quanto ao seu culto religioso. Então, vivemos em um país livre, por isso que se diz assim que o Brasil é independente, porque temos as nossas leis que nos garantem os nossos direitos, né? E
que nos garante os nossos direitos, a liberdade religiosa e também a assistência religiosa. Agora eu vou falar sobre liberdade religiosa, que é outro parágrafo aqui, ó. Eu estou lendo sobre isso aqui, ó. Eu vou mostrar para ver, focar para vocês aqui na câmera aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Agora, liberdade religiosa. Por motivo religioso, ninguém será privado de seus direitos, nem por motivo de convicção política ou filosófica, salvo se disso se valer para eximir-se de obrigação legal. Por motivo religioso, ninguém será privado de seus direitos, nem por motivos de convicção política ou filosófica, salvo se disso se valer para eximir-se de obrigação legal. Ou seja, também no nosso país é garantido pela nossa Constituição, nos artigos 5º, 6º e 7º, da nossa Constituição, a liberdade religiosa, independente da sua crença, da sua fé. Católico, espírita, evangélico, enfim, né? Temos liberdade religiosa no Brasil, porque vivemos em um país livre, ou seja, nosso país é independente. Nós não, embora que algumas autoridades, né, tenham se aproveitado dessa pandemia para querer impor costumes diferentes à sociedade, para querer, ou seja, deixar igrejas fechadas, templos fechados, né? Tem lá suas razões e tudo mais, mas a nossa Constituição nos garante a liberdade religiosa, por exemplo. Se eu não posso praticar minha religião aqui em um tempo fechado, eu posso ir na praça pública e professar minha religião. Por quê? Porque a Constituição brasileira, baseada nos seus artigos 5º, 6º e 7º, me garante isso. Liberdade de expressão, diz aqui. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura e licença. Essas expressões podem se dar oralmente, por escrito ou por exposição de imagem. Ou seja, a exposição de imagem é isso que eu estou fazendo com você aqui agora. Estou me expressando, ou seja, virtualmente, né? Então, é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura, de licença. Essas expressões podem se dar oralmente, por escrito ou por exposição de imagem. Por último, direito à privacidade. Direito à privacidade. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, bem como é assegurado o direito à indenização por danos materiais e morais decorrentes de sua violação. Ou seja, direito à privacidade também faz parte da nossa Constituição Federal. Inviolabilidade do lar, ou seja, o lar inviolável, né? É inviolável a cada cidadão, sua morada, seu asilo. Ninguém pode nela penetrar sem autorização do morador, salvo casos de flagrante delito para prestar socorro ou por autorização judicial durante o dia. Durante o dia, ou seja, e ainda que seja em flagrante, só pode ser feito isso durante o dia. Aí mais outro aqui, para nós encerrar, né? Direito à reunião. É permitida a reunião de cidadãos pacificamente e sem armas em locais públicos. Então, pessoal, em comemoração à nossa independência, a nossa Semana da Independência, ou seja, devemos sempre nos lembrar que nossa dependência só é garantida, ou seja, o que nos garante a nossa independência é a nossa Constituição Federal. São nossas leis, ou seja, baseado na nossa Constituição Federal. Então, se você ainda não conhece ou quer conhecer o básico do seu direito,
Compra o livro da Constituição, da nossa Constituição Federal. Você pode ir aí no Mercado Livre ou numa livraria da sua cidade, numa casa que vende livros, né? Você pode comprar cerca de 30, 40 reais, você pode comprar um livro da Constituição Federal. É bom você ter na sua casa, porque com ela é a sua arma contra, ou seja, as mentiras que se falam para deturpar seu direito, para querer violar a sua independência. Ou seja, essa bandeira aqui, ó. Moramos nesse país aqui, ó, nessa bandeira aqui, verde e amarela. Eu tenho ela na minha casa, como símbolo, ou seja, da nossa pátria, como símbolo da nossa... Isso aqui não é para torcer por seleção de futebol, não. Isso aqui é o símbolo maior da nossa pátria, da nossa nação, é a nossa bandeira. Tem o nosso hino nacional, né? Os brasões nacional, mas a nossa bandeira, essa é a nossa bandeira. Nossa bandeira jamais será vermelha. Nossa bandeira é verde e amarela. Não aceite que manche essa bandeira do vermelho comunista. Não aceite manchar. Como diz o hino da nossa independência, brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar na pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou seja, independência ou morte, como disse o Dom Pedro, o nosso antigo imperador, né? Independência ou morte, seja lá a nossa divisa. Então, por esse país, aqui ó, verde e amarelo, toda vez que o homem completa 18 anos de idade, que ele jura a bandeira, ele vai numa instituição pública e ele presta o juramento a essa bandeira aqui, de defender o seu país, de defender a sua pátria. E quando se fala em defender o país, não é simplesmente somente você defender de um ataque de guerra, defender, ou seja, de uma guerra física, não. Você precisa defender seu país das guerras ideológicas, das guerras comunistas, das guerras, ou seja, que querem implantar no nosso país, ou seja, o aborto, que querem implantar no nosso país, ou seja, a pedofilia, como aconteceu recentemente em um estado dos Estados Unidos da América. Houve uma votação recentemente lá e foi aprovado, ou seja, querem aprovar, ou seja, o aborto, como recentemente aqui no Senado, numa calada da noite, aprovaram-se aí, né, já um começo, né? Querem, ou seja, abolir a vida. E o nosso bem maior, o bem maior de cada pessoa é a sua vida. Ou seja, a sua vida é o seu bem precioso que Deus te deu, que Deus me deu. A nossa vida é o nosso bem maior, o nosso bem maior. E devemos lutar, ou seja, pela nossa pátria, pelos nossos direitos constitucionais, pela nossa Constituição, aquilo que está dentro, ou seja, da nossa Constituição Federal, que são os nossos direitos garantidos perante a lei, que nos faz de nós cidadãos livres, independentes, né? E moramos aqui no Brasil, tá? Um abraço a todos, deixe seu like, compartilhe, assine meu canal aí. Muito obrigado.